Nós estamos de volta com o programa Casa Decor e hoje falando sobre a profissão de arquitetura com o Fabiano, que é professor pedagogo, tanto de criança como de adultos, né? E com o doutor Rafael falando na área jurídica, dando umas dicas aí muito interessantes para você que está pensando em comprar, adquirir um imóvel. Mas a minha pergunta vai para o Fabiano agora. Fabiano, eu vou falar um pouquinho de tendência com você. Os vidros, como arquiteto, agora não como professor. Agora vamos mudar, né? O vidro ainda é uma tendência bem alta nos projetos? Sim, hoje a gente tem bastante pesquisas que estão desenvolvendo vidros já pensando no conforto térmico, né? Porque o vidro, se for mal utilizado na obra, ele cria uma estufa e não uma casa, né? Então, assim, é uma tendência forte ainda e nós temos agora essas novas pesquisas que estão desenvolvendo novos tipos de vidro, novas formas de utilização desse material para tornar a casa mais aconchegante e mais confortável, né? Então, eu estou perguntando se o vidro está em alta, né, por causa do nosso parceiro, a Deux Esquadrias, lá do nosso amigo Jackson, que realmente o vidro veio para ficar, né, Fabiano? Ah, sim. É uma das Ele tendências que enriquece e valoriza. Sim, com certeza. Com uma junção aí de gesso, luminotécnico, fica lindo, sim, né, Fabiano? Um projeto bem executado, né, o material valoriza, né? Valoriza. E aí a obra valoriza também. Lá, a gente até está vendo umas imagens lá de esquadrias, né, de alumínio com vidro. Fabiano pode comentar? Isso, são imagens que valorizam, no caso, a esquadria ali, ela abre para a área externa, então torna o espaço, né, mais amplo, tem essa impressão de que a gente está num espaço maior. Então o vidro ele tem essa função, né, que bem aplicado causa esses efeitos, como a gente pode ver nas imagens ali. Aí fica a dica então do Fabiano, ó, o vidro, a tendência ainda das esquadrias de alumínio está em alta, né? É só consultar o nosso parceiro lá, Deux Esquadria, o Jackson, o Rafael, toda a equipe lá à disposição para melhor te atender em se tratando desse produto. Agora, voltando às nossas perguntas aqui, que hoje eu vou te sugar nos seus conhecimentos. Vamos lá. Aliás, vou sugar os dois em conhecimento hoje. À vontade. A diferença que, para mim, também é um pouco confuso, porque as pessoas falam assim, eu sou arquiteto e urbanista. Qual a diferença, Fernando? É que, na verdade, é uma tendência de alguns anos atrás que a faculdade de arquitetura ainda era junto com a faculdade de engenharia, que a gente formava engenheiros arquitetos, né? Com o tempo, a profissão se desmembrou e aí acrescentou-se a questão do urbanista. Hoje, a maioria, né, não todas, porque a gente tem algumas faculdades ainda de arquitetura que são só de arquitetura, ou só de urbanismo, mas a maioria das faculdades hoje, elas trabalham com a formação de arquiteto urbanista. E aí, no caso, o urbanista, ele vai trabalhar com a questão principalmente das cidades. Vai pensar no projeto da cidade, vai pensar em como criar áreas de lazer, áreas de comércio, setorizar essa cidade, que é o que a gente está precisando hoje, né? Que são os planos diretores que as prefeituras estão desenvolvendo, que é para melhor organizar a forma de vida na cidade, né? E é uma profissão que está se despontando no mercado? Tem mercado para quem está se formando? Hoje é uma profissão que está bastante em alta por conta dessa tendência da gente repensar a forma de vida nas cidades, né? Porque nós tivemos esse boom de crescimento dos centros urbanos que geraram inúmeros problemas, né? Nós temos favelas, nós temos áreas degradadas, nós não temos mais áreas de convivência dentro das cidades. É o caso, por exemplo, de Marília, que nós temos pouquíssimas áreas de praças ou áreas de lazer, né, voltadas ao público. E é uma tendência por conta disso. O urbanista ele está vindo agora para repensar essas cidades, reorganizar a cidade, né, e procurar tentar resolver esses problemas e pensar, então, como que a cidade vai se desenvolver daqui para frente. Então, é o urbanista, o arquiteto urbanista, que junto com uma equipe, né, ele não trabalha sozinho, mas junto com uma equipe multidisciplinar vai pensar, então, em como vai ser o crescimento dessas cidades daqui para frente e como melhorar essas áreas das cidades que precisam de uma atenção especial.
Então, é uma profissão que até dentro dos condomínios, né, dos projetos de condomínio, bem importante. É, porque ela pensa toda a estrutura, né? Não só da cidade, mas toda a estrutura que visa um bem coletivo, né? A gente sai aí de pensar só o espaço da casa, que pode ser um espaço individual, né, para pensar no espaço coletivo, né? É toda uma formação mais social dentro da área da arquitetura. Até porque tem até lei, né, doutor Rafael, agora para esses empreendimentos, né? Exatamente. Eu até ia comentar com relação à hora que nós estávamos falando sobre né, adquirir imóvel. Para o pessoal que vai adquirir imóvel na planta, uma coisa interessante é chegar e pedir para o vendedor um memorial descritivo do imóvel. Por quê? Né, vocês, né, podem até me auxiliar. Com relação, se o empreendimento não tiver o memorial, né, descritivo certinho, essa obra é ilegal. Então, se não tiver o memorial descritivo, o vendedor deu uma enrolada, não quis te entregar, levanta e procura outro empreendimento, porque provavelmente algum problema vai ter no futuro. Até para quem não conhece, o memorial descritivo é o detalhamento do que vai se entregar para você. Sim, de tudo que vai vir na obra, inclusive, né? piso, torneira. Exato. É um detalhamento muito amplo, são até várias páginas em alguns casos. É um documento né? extenso até, né? Extenso porque são muitos detalhes, né? Exatamente. E entra também na questão assim, né, do que o comprador vai poder mexer no imóvel, o que ele não pode mexer também, né? Porque às vezes ele quer modificar a fachada da casa e se for num condomínio, prédio, prédio e não pode, né? E agora sim, entrando na parte jurídica, tem até no nosso Código Civil um artigo que fala que você adquirindo um imóvel na planta, é permitida até uma variação de até 5% no tamanho do imóvel. Não é porque tem essa variação mesmo. Então, isso daí não é algo ilegal, porque às vezes a pessoa pega, tem, né, aquela pessoa que gosta de na medir questão da medida, na medida do cômodo. Então, assim, não se assuste se vier até 5% a menos ou a mais, tá dentro da legalidade. Eu garanto que a mais ninguém vai falar nada. Mas ninguém fala, mas a menos. E dificilmente virá também a mais, né? Isso também, né? Pois é, mas assim, daí é até uma dica legal a gente falar que existe essa previsão. Então, não é algo assim legal que a pessoa pega, vai lá medir, pô, tá faltando metragem aqui, vou entrar com a ação. Então, antes de entrar com qualquer ação, qualquer pedido, tem que estar analisando. Então, há essa possibilidade. Então, tenha paciência, antes de assinar um contrato, em ler o memorial descritivo, independente, né? Sim, é importante a gente pensar nisso, porque quando a gente vai comprar uma planta, uma casa, a gente analisa a planta, né? Quando vai comprar na planta, analisa a planta. E nós, enquanto arquitetos, nós fazemos de tudo para tornar aquilo atrativo. Então, você está comprando, na verdade, uma ideia, né? Então, tem que se analisar muito bem o que virá. Geralmente, não vai vir igualzinho na planta. A planta é uma imagem ilustrativa que a gente faz para vender a ideia para o cliente, né? Então, o cliente tem que se atentar a tudo isso. Até também tomar cuidado na hora de visitar os decorados, né? Porque a gente vai ver o decorado, vai pensando que é uma coisa, a hora que chega a pessoa pode também dar uma desanimada. Entrega Você outra. compra gato por leve. Exatamente. Então, isso daí também é algo pro futuro comprador já colocar na cabeça assim, mas vou com cautela, não é aquilo que eu estou vendo, porque quando aí que entra, né? Comprou, contrata o arquiteto para decorar depois, né? Para ficar daquela forma. Já de uma obra, né? Da execução de uma obra particular, eu acredito que até evita-se um monte de coisa, porque é o proprietário que decide, né? O piso, decide a tinta, decide todo o material, mas empreendimento mais é um alerta para empreendimento, realmente, um alerta né? para esses imóveis na planta mesmo. Né? E lembrando daqueles documentos que a gente precisa... Então, voltando aos documentos, quais seriam as principais certidões necessárias nessa situação? Sim, vamos voltar mais agora já para aquele imóvel usado. Né? Porque o imóvel na planta, você pega mais um memorial, né? o descritivo, então assim, não tem tanto segredo, e vê também se a incorporadora que você está adquirindo é idônea, né? Fazer um levantamento. Visitar outras obras. Mas voltando com relação aos imóveis usados.
O ideal, vai no cartório de registro de imóveis, peça a matrícula do imóvel, porque lá já vai constar tudo. Se o imóvel tem algum bloqueio, como é que está, aquelas certidões junto à prefeitura, à Receita Federal também, se for imóvel de pessoa jurídica. Que nem eu falei também no primeiro bloco, não só as certidões referentes ao imóvel, você também precisa pegar as certidões referentes ao vendedor. Então, pegar certidão de nascimento, certidão de casamento, porque vai estar constando, porque varia muito, Cissa, o regime de casamento, se for o vendedor casado ou estiver numa união estável. Tem os dois que assinar, né, doutor? No caso da venda, depende, né? do seu regime de comunhão. Se for uma comunhão, né, uma separação total de bens, não há necessidade. Agora, se for o regime da comunhão universal ou da comunhão parcial, aí é necessário que os dois assinem. É necessário a venda do imóvel. E até porque, na hora que você for registrar isso daí no cartório, se não tiver essa documentação, na certidão de casamento ou a certidão de nascimento do vendedor, o cartório também não vai estar realizando a escritura, a escrituração, porque é algo ilegal, porque vai dar problema lá na frente. E nessa documentação, no caso, né, quando assina o casal, tem que se pegar também as certidões de cada um, né, do marido e da esposa, né? Se for assim, uma união estável, aí a certidão de nascimento dos dois. Agora, se os dois forem casados, só a certidão de casamento já serve. A gente vai continuar falando um pouco mais de documentos. Depois do intervalo, nós vamos falar um pouquinho sobre de ação trabalhista, como pode interferir nessa compra. Eu tenho uma dica muito legal. E no caso dos divórcios, né, também. Com certeza. Nós vamos fazer um breve intervalo, a gente volta já.